Fala galera, Senhor Biologia na área para mais uma aula. O tema ainda é citologia e hoje vou te dar uma dica infalível para você reconhecer e diferenciar de uma vez por todas o que é DNA, nucleossomo, cromatina, cromátide, gene e cromossomo. É isso aí, vamos falar agora de material genético. Não marque bobeira, pegue sua caneta, pegue seu caderno e se ligue na aula que já vamos começar! Senhor Biologia. Todos esses nomes que eu citei são todos materiais genéticos. Quando a gente fala em DNA, é que nós estamos fazendo uma análise a nível molecular. DNA é uma molécula. Esse DNA, veja só na figura, ele se reúne através de proteínas especiais formando os nucleossomos, que se organizam formando as cromatinas, que por sua vez se enrolam e condensam-se formando os cromossomos. Agora olha aqui nessa próxima figura. Quando a gente fala de DNA, estamos fazendo uma análise a nível molecular. O DNA é uma molécula, o ácido desoxirribonucleico. É uma longa cadeia de nucleotídeos. Ele é formado por nucleotídeos. Já o nucleotídeo, ele é formado por um grupamento fosfato, por um açúcar, que é uma desoxirribose. Esse açúcar tem uma cadeia com 5 átomos de carbono, por isso ele é uma pentose. E também por uma base nitrogenada, que pode ser formado por 2 anéis ou por um anel só. As formadas por 2 anéis são as bases púricas. Elas são adenina e guanina. Minha dica, presta atenção, água pura. Água pura. A de adenina, G de guanina e pura de púrica. Beleza? Gostou da dica? A pirimídica é a base formada por um anel só, que são a timina e a citosina, no caso do DNA. Muito bem, a adenina sempre se liga com a timina e a guanina com a citosina. A primeira através de 2 pontos de hidrogênio e a segunda por 3, é uma ligação mais forte. E assim as duas cadeias polinucleotídicas ficam conectadas uma à outra. E cada nucleotídeo se conecta através de ligações fosfodiéster, lá do grupamento fosfato. Quando a gente faz uma análise molecular do DNA, é isso que a gente leva em conta. E uma imagem bonita de computação gráfica do DNA é essa aqui, ó, mostrando a dupla hélice do DNA. Olha só aqui. A gente visualiza aqui, isso aqui seria o fosfato e o nucleotídeo. Cada linha dessa aqui representaria uma base nitrogenada e a ligação das bases nitrogenadas através das pontes de hidrogênio. Essa molécula é muito grande e trechos dela contêm informações para codificar proteína. E é esses trechos do DNA, olha só essa figura que está aparecendo, que a gente chama de genes. Então, genes é isso. É um pedaço de um trecho de DNA que contém informações para a síntese de proteínas. Bom, essas moléculas, elas se organizam formando os nucleossomos. E essa organização acontece quando proteínas especiais, chamadas de modo geral de histonas, se ligam a moléculas do DNA. Olha a figura que vai aparecer aí para você. São 8 proteínas. O nucleossomo é composto por 8 histonas que se diferenciam em 4 tipos. E a molécula de DNA, ela dá 2 voltas, dá 2 loops sobre esse complexo de 8 proteínas. Essa imagem amarela que você está vendo aí é a histona H1. É de um tipo especial de histona que não faz parte do núcleo composto pelas 8 proteínas. Essa estrutura aqui, portanto, é chamada nucleossomo. Então perceba que nucleossomo é uma etapa de produção do material genético a nível citológico. Olha a próxima figura para entender melhor o que eu quero dizer. À medida que esses nucleossomos vão se formando, você percebe o enovelamento desse material genético juntamente com essas histonas. E é esses filamentos formados é que a gente chama de cromatina. Olha essa outra imagem que está na tela aqui, ó. Presta atenção. Primeiro, você tem dupla hélice, aí você tem ela enrolada nas histonas formando os nucleossomos e esses nucleossomos juntos vão compor o que a gente chama de cromatina. Cromatina é o material genético quando a célula está na fase de intérfase, quando a célula está exercendo suas funções diárias, quando ela está produzindo as substâncias que cabe a ela produzir.
Volta para mim, olha só. Muita atenção agora. Histonas são proteínas presentes apenas em material genético, cromatina especificamente, de seres eucariontes. Material genético de procariontes não tem histonas. Isso cai muito em prova, não esquece isso nunca. Continuando. Quando a célula ela entra em divisão, essa cromatina ela começa a condensar-se, ela começa a espiralar-se sobre si mesma e forma assim um material genético que a gente chama de cromossomo, que existe, portanto, somente quando a célula está se dividindo. Essa é a imagem de um cromossomo. Olha só aqui no quadro. Olha só, esse meio aqui, ó, é o centrômero, o estrangulamento que a gente chama de centrômero. Essas duas cromátides aqui, ó, são cromátides irmãs. Cada braço do cromossomo a gente chama de cromátide. Aqui eu tenho duas cromátides irmãs em cima e aqui embaixo também eu tenho duas cromátides irmãs. Essa é a visão de um cromossomo com 4 braços, ele já está duplicado. Esse é o material genético quando a gente faz uma análise citológica. A gente está vendo, durante a divisão, o cromossomo e durante a intérfase, a cromatina. Quando a gente faz uma análise de formação da cromatina, a gente vê as histonas enrolando o DNA, formando os nucleossomos. E quando a gente faz uma análise molecular, a gente chama de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Mas tudo isso compõe o material genético. Muito bem, anotou tudo aí? Por hoje ficamos por aqui. Tem muito conteúdo bacana para você também lá no Instagram. Não deixe de visitar. Não marque bobeira. Tchau!